Muito bem, galera, vamos falar um pouquinho, vamos focar um pouco na questão do menu selecionar. Então, selecionar, a gente pode vir aqui e clicar em selecionar tudo, ele vai criar uma seleção total, né, da sua camada. Eu vou vir aqui no selecionar, eu posso cancelar essa seleção, ou eu posso vir aqui novamente e selecionar novamente, ou Shift Ctrl D, e aí ele seleciona novamente, ok? Muito bem, ainda falando da seleção, eu posso inverter essa seleção, ok? Como que eu posso fazer isso? Vou cancelar essa seleção, vou fazer aqui um círculo neste ponto. Se eu vier aqui com o pincel e eu pintar, eu vou pintar somente esse círculo, ok? Mas o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z para desfazer essa pintura que foi feita. Eu vou criar uma camada nova e vou falar o seguinte: inverter seleção. Menu selecionar e aí inverter a seleção, que é o Ctrl Shift I ou Shift Ctrl I. Aí ele vai pintar somente fora e não mais o objeto que foi selecionado. Ou seja, ele inverteu a seleção. Se usa bastante isso, depois a gente vai falar mais adiante uma outra forma de utilizar esta ferramenta. Ok? Vou desfazer aqui esse objeto, vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção. Vamos falar um outro item que é interessante, o intervalo de cores. Então, o menu selecionar intervalo de cores. Eu venho aqui no intervalo de cores, eu posso selecionar por tons, né? Vermelho, verde, azul, alguns tons caso eu queira, mas não vou fazer dessa forma. Eu quero selecionar os realces, então vou clicar aqui em realce e vou dar OK. Repara que ele selecionou somente o realce da imagem, tá certo? Vou jogar aqui essa camada fora e vou dar um Ctrl J. E aí o que ele fez? Ele selecionou somente o realce da minha imagem. Vou vir aqui novamente na imagem, selecionar intervalo de cores e vou colocar aqui tons médios e vou dar um OK. Ctrl J para criar uma nova camada a partir da seleção que foi feita. E aí ele criou os realces, tá certo? Então poderia fazer muita coisa somente com essas informações. Vou voltar aqui novamente para minha camada, vou vir lá em seleção, intervalo de cores e vou falar que eu quero selecionar agora as sombras e vou dar OK. Ctrl J para criar uma nova camada com a seleção que foi feita. E o que ele fez aqui, ó, pegou todas as sombras. Agora vamos fazer uma coisa interessante. Eu vou pegar essas camadas que foram criadas e vou jogar aqui fora. Vou pegar aqui, criar uma nova camada transparente e vou pintar, escolher uma cor azul, pode ser, e vou pintar aqui em cima. Se você errar um pouquinho não tem problema. Vou pintar aqui essa camada de azul. Vou fazer um borrão azul nessa camada nova. Vou segurar a tecla Alt, repara que o mouse virou aqui um desenho diferenciado. Vou dar um único clique com Alt pressionado. Ele criou uma ferramenta de corte, uma seleção de corte. Poderia fazer por aqui, ó. Eu clico aqui no menu e ele tem uma opção de selecionar essa camada de corte também dessa forma. Vou fazer novamente para vocês verem. Então, se eu venho aqui no menu, eu tenho que criar uma máscara de corte, que é a mesma coisa, Alt Ctrl G. E aí ele cria essa máscara de corte. Então poderia criar cores diferentes, enfim, informações diferentes para essa camada, tá certo?